Olá, estudante, eu sou o professor Ercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Esse é mais um vídeo naquela vibe de estudos sobre o conhecimento. Hoje nós vamos falar de Hegel e a formação da consciência. Lembram que na nossa aula passada, no vídeo passado, nós estudamos um pouquinho sobre o conhecimento, sobre alguns aspectos de sensação, percepção, imaginação e memória, lembram-se? E hoje nós vamos falar sobre a consciência aos olhos de um filósofo alemão chamado Georg Wilhelm Friedrich Hegel, certo? Então, primeiro a gente precisa entender que a consciência é um tema muito complicado de se falar, principalmente porque a consciência a gente não sabe em que área está, né? É quase como uma briga, né? O pessoal da neuropsicologia diz que é assunto deles, ou é da psicologia, ou é da filosofia, de onde é que é, certo? Mas a gente pode entender que são áreas diferentes que conseguem ter olhares diferentes sobre a consciência. Por isso que nós podemos falar sobre a consciência, então, nas diferentes áreas, ok? Mas para dizer para vocês que a consciência é um assunto espinhoso, é um assunto complicado de se falar, porque é um assunto que não é tão fácil assim. Por isso que a gente precisa, quando a gente vai estudar filosofia, a consciência dentro da filosofia, a gente precisa pegar um autor e afunilar, focar na consciência para esse autor, para que a gente não se perca e para que a gente não acabe aí falando bobagem ou falando coisa de outras áreas. Estamos em filosofia, certo? Então não posso falar da consciência vista de outro ponto, de outro aspecto, beleza? Primeiro que Hegel traça uma crítica a Kant. Immanuel Kant, também um filósofo alemão, Hegel faz uma crítica a Kant e diz assim, que Kant está se perdendo na filosofia. Ou seja, a filosofia de Kant está indo por caminhos que não deveria, porque para Hegel, a filosofia deve buscar a verdade. A filosofia tem como objeto a busca pela verdade para Hegel. E, segundo ele, Kant então estava meio que perdido com o método, com não sei o quê, e aí estava meio que se perdendo na filosofia. Para Hegel, a filosofia deve buscar pela verdade. E nós conseguimos buscar a verdade observando então a consciência humana. Na observação da consciência, nós conseguimos buscar a verdade, segundo Hegel. E a consciência humana, entendida como espírito. Hegel chama a consciência humana de espírito, certo? A nossa consciência é o nosso espírito para Hegel, ok? E então, observando o nosso espírito, observando a nossa consciência, nós conseguimos trabalhar aí em busca da verdade em filosofia. Hegel traz duas dimensões importantes dentro da consciência: a experiência e a interpretação. Veja, são dois aspectos semelhantes àquela ideia de sensação e percepção que nós estudamos no nosso vídeo passado, certo? Inclusive, se você não assistiu, o vídeo está aí no canal, é só assistir, tá? Experiência e interpretação nos lembra um pouco de sensação e percepção, que nós vimos na aula passada. A experiência, para Hegel, ela está com a relação com o outro, a relação com a realidade e com os símbolos. Ou seja, a experiência para Hegel é aquilo que nós conseguimos através dos sentidos, fazer a experiência com o outro. Eu vejo o outro, eu escuto o outro, eu sinto o cheiro do outro, eu encosto no outro, sinto o outro, com a realidade das coisas, a realidade da casa onde eu moro, a realidade da rua onde eu vivo, da cidade onde eu habito e assim por diante, e com os símbolos, que eu interpreto os símbolos.
né? Eu falando a língua portuguesa, eu estou jogando para você um conjunto de símbolos e você vai interpretando esses símbolos. Você vai fazendo a experiência com esses símbolos. E quando eu falo de símbolos, eu falo de alfabeto, eu falo de números, eu falo de placa de trânsito, eu falo de outdoors, que estão por aí ao redor das ruas, eu falo de caretas que a gente faz, expressões não verbais e assim por diante, certo? Então, para Hegel, a experiência está nessa relação com o outro, com a realidade, com os símbolos, ok? Já a interpretação é o pensar, o racionalizar a experiência, ou seja, a interpretação para Hegel é colocar a nossa razão na experiência. Por quê? Porque a experiência todo animal pode fazer. O animal pode fazer a experiência. O animal tem contato com o outro, tem contato com a realidade, tem contato com os símbolos. Se eu pego um pacote plástico, por exemplo, e resolvo dar uma amassadinha naquele pacote plástico, que faça um som característico específico, eu tenho 2 cachorras em casa que elas ficam assim, alertas porque elas acham que vão ganhar alguma coisa que esteja dentro daquele pacote plástico. Ou seja, essas 2 cadelas, elas associaram esse símbolo, esse som do pacote plástico com comida. Então, qualquer animal pode fazer a experiência. Somente o ser humano consegue interpretar a experiência. Somente o ser humano consegue colocar razão na experiência. Os outros animais experimentam, mas agem por instinto, agem por impulso. Já o ser humano, ele experimenta e consegue raciocinar, consegue colocar a razão nisso daí. Então a interpretação é colocar a razão, colocar o cérebro humano para funcionar em cima das experiências feitas. Hegel escreve um livro chamado Fenomenologia do Espírito. Nesse livro, Fenomenologia do Espírito, ele estuda o nosso espírito, que no começo do vídeo eu falei que é a nossa consciência. Então é um livro que ele se dedica a falar sobre a consciência humana, beleza? E nesse livro, ele divide a consciência em 3 estágios. Hegel, nesse livro, Fenomenologia do Espírito, diz que a nossa consciência tem 3 partes, 3 estágios da consciência humana. O primeiro estágio é chamado de estágio sensível. Presta atenção. O ser humano constrói a consciência a partir dos sentidos. Então, o primeiro estágio é um estágio mais básico. É o estágio dos sentidos. Nós vamos formando a nossa consciência a partir dos sentidos. Da minha visão, da minha audição, do meu olfato, do meu paladar, do meu tato. Eu vou construindo a minha consciência a partir disso daí, certo? Esse é o primeiro estágio, o estágio sensível. O segundo estágio, pensando que é como uma escadinha, certo? É como uma escadinha. O ser humano vai subindo, ele vai se aprofundando na consciência. O segundo estágio da consciência é chamado de o estágio da consciência individual, ou seja, o indivíduo dá sentido às coisas. O primeiro estágio, o estágio sensível, o estágio dos sentidos, o ser humano sente e percebe as coisas. O segundo estágio é o estágio da consciência individual, ou seja, do indivíduo. O indivíduo, ele dá sentido para as coisas. Nós, seres humanos, damos sentidos para as coisas. As coisas existem, mas nós damos sentido para elas. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Inclusive, esse exemplo está lá no meu material escrito, que eu escrevi para aqueles que estudam comigo, certo? Certa vez, levaram um jogador famoso de futebol a uma tribo indígena que vivia um pouco isolada. Vivia lá na sua tribo, na sua sociedade, isolada das outras sociedades, beleza? E aí chegou aquele helicóptero, aquela comitiva com aquele jogador famoso de futebol, câmeras e tal, e aqueles indígenas rodearam ali o helicóptero e tal, e aquele jogador famoso, e flechas e câmera, e o jogador pega uma bola de futebol bem linda que ele trouxe e presenteia um monte de meninos que ali estavam com aquela bola de futebol. Aqueles meninos ficam assim, ó, eufóricos com aquele presente, com aquela bola, né? E aí
Eles pegam a bola na mão, aquele menino que é o líder ali daquela galerinha, pega a bola na mão e o jogador olha para eles e todo mundo fica apreensivo para ver o que eles vão fazer, para ver quem vai dar a melhor embaixadinha ali, quem vai ser o melhor jogador de futebol. E aquele menino então coloca a bola embaixo do braço, sai correndo, vai até certa distância de onde estava aquele pessoal, coloca a bola no chão, volta correndo a uma distância, e aí os outros colegas já foram lá dentro das ocas, já trouxeram os seus arcos e flechas, eles miram na bola e atravessam a bola de flecha. Por que eu falei esse exemplo? Para algumas pessoas, aquela bola tinha como sentido ser uma bola de futebol, que faz embaixadinha, que joga futebol lá na Copa do Mundo e tal. Para aquelas outras pessoas, aqueles outros meninos, aquele objeto tinha outro sentido. Eles deram outro sentido. Eles nem sabem o que é futebol. Para eles, aquela bola serviria como um belo alvo para o seu arco e flecha. Para dizer o seguinte: nós, seres humanos, é que damos sentido para as coisas. Hegel ainda afirma que isso é meio assustador. Isso pode nos dar uma depressão profunda, em percebermos que as coisas não têm sentido em si. Nós é que precisamos dar sentido para elas. Imaginem uma corda pendurada num galho de árvore. Alguns poderiam pensar que ela serviria como uma escada para subir na árvore. Outros poderiam dar outro sentido para aquela corda. Ela poderia ser um balanço. Então assim, nós, seres humanos, precisamos dar sentido e damos sentido para as coisas. As coisas não têm sentido em si. As coisas têm sentido a partir do sentido que nós damos para elas, certo? Então as coisas são aquilo que nós queremos que elas sejam. E isso a gente vê aí na realidade, né? A gente pode pensar que um pote de sorvete, ele serve para guardar sorvete. Mas a mãe de vocês, com toda certeza, já deu outro sentido e guardou feijão dentro do freezer, que eu bem sei. Então, para vocês perceberem como as pessoas dão sentidos diferentes para mesmos objetos, certo? Então, esse é o segundo estágio da consciência. Nem todo mundo consegue chegar nesse segundo estágio, tá? E para Hegel, o terceiro estágio é o estágio chamado de espírito absoluto. Nesse estágio de consciência, Hegel afirma que é muito difícil chegar lá, nem todos chegam, porque precisa de um esforço mental, de um esforço intelectual. Hegel afirma que a maioria das pessoas vivem no primeiro estágio, o estágio dos sentidos, e alguns ainda conseguem viver no estágio dos sentidos e depois no estágio de dar sentido para as coisas. Mas o espírito absoluto é o estágio em que o indivíduo, ele, além de dar sentido para as coisas, ele percebe que ele pode modificar as coisas. O indivíduo muda as coisas. O indivíduo consegue mudar o curso de um rio. O indivíduo consegue transformar uma árvore numa canoa. O indivíduo consegue mudar a vida, mudar as coisas. Esse é o terceiro estágio da consciência, chamado de espírito absoluto. Então, Hegel divide a consciência em 3 estágios. O primeiro estágio, o estágio sensível. O segundo estágio, o estágio... o estágio da consciência individual, que o indivíduo dá sentido para as coisas. E o terceiro estágio é o estágio do espírito absoluto, que ele, além de dar sentido para as coisas, ele percebe que ele consegue mudar as coisas, mudar a realidade em que vive, certo? Então, esta é a consciência humana feita em estágios que nem todo mundo consegue alcançar. Karl Marx, por exemplo, ele tece uma crítica a Hegel nesse sentido. Enquanto Hegel afirma que a consciência humana dá sentido para as coisas, Karl Marx diz o contrário, discorda de Hegel. E Marx diz, não, é a convivência humana, são as relações de trabalho do ser humano que constrói a consciência. E não é o contrário, não é a consciência que dá sentido para o trabalho. Marx, lembra, é o filósofo do trabalho, é aquele filósofo da revolução proletária e tal. E Marx diz o contrário de Hegel.
a convivência de trabalho, as relações humanas, as relações de trabalho vão construir a nossa consciência. E para Hegel, ao contrário, a consciência humana é que vai dar sentido para o trabalho, vai dar sentido para as coisas, certo? Inclusive, Hegel, neste sentido, nos lembra um pouco do filósofo Viktor Frankl e a busca de sentido. É outro vídeo que tem aqui no nosso canal sobre dar sentido para as coisas, e aí a gente consegue encontrar o sentido da vida, beleza? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like e nos ajude um pouquinho. Abraço, até a próxima, valeu!